Simbora. Salve, galera, muito boa noite. Meu áudio tá ok? Tudo certo? Estamos escutando bem? Hoje vamos falar de uma aula, vamos fazer uma live sensacional a respeito de montagem de treino. Responde aí se meu áudio tá ok, que hoje vai ser pancada. Helder, Undiel, Thomas, Tayara, Vitor, Netinho, vamos que vamos, Júnior, Luiz. Salve, galera, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar com tudo. Bom, já que meu áudio está ok, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar hoje de mais ou menos 15 pontos extremamente importantes na hora de você planejar o treino, tá? Lembrete, como sempre, dúvidas, vai colocando aqui nessa caixinha de pergunta que tem aqui, nesse interrogação aqui, que no final eu vou lendo todas, vou respondendo todas. A live fica salva, eu subo essa live lá pro canal do YouTube, ela fica disponível lá por uma semana, certo? E aí a gente vai debatendo aqui ao longo do caminho. Combinado? Então vamos começar. Vamos falar dos principais pontos pra gente montar o treino, o que a gente não pode deixar de lado, o que a gente tem que ter certeza que a gente não deixou de fazer. E obviamente, pra gente começar com tudo, faz o seguinte, vamos dar uma força pra nós aqui, clica nesse aviãozinho, manda para as duas primeiras pessoas que aparecerem pra você ali, ou se você lembrar de mais alguém, coloca ali o nome da pessoa, vamos fazer subir esse número, vamos fazer com que mais pessoas venham pra cá, que a gente vai falar de um assunto muito, mas muito importante, que foi um dos assuntos que as pessoas mais pediram pra gente estar falando hoje na live, beleza? Então vamos começar aqui. Ó, a gente tem que entender o seguinte, primeiro de tudo, por qual motivo que a gente está montando, planejando o treino, tá? E entender o que é uma periodização de treino. Alguém trabalha aqui com isso, faz o uso de periodização, qual tipo de periodização que você mais utiliza? Coloca pra mim aqui, ondulatória, linear, o que você mais gosta? Vai colocando pra mim aqui enquanto eu vou falando. Eu, Bruno, particularmente, uso mais a ondulatória. E por quê? Porque eu consigo manipular de uma maneira mais eficiente as variáveis e as semanas de acordo com o feedback do meu aluno. Então tem aluno que não consegue, tem um trâmite do trabalho muito complicado, não consegue tendo uma progressão 100% certinha como a linear busca, né? E com a ondulatória eu consigo fazer de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Então a gente consegue fazer. Ó, Evandro falou ondulatória também. Então, o que a gente tem visto aí, a ondulatória, a gente consegue manipular de uma maneira mais eficiente. Mas enfim, o que é uma periodização de treino, né? Então a gente tem que botar na cabeça que é o seguinte, a gente um planejamento, né, dos estímulos, um planejamento sistemático, ou seja, sistemático mesmo, passo a passo ali, para a gente conseguir atingir o objetivo do aluno. Então vamos lá, vamos dizer que o aluno queira a longo prazo, a Marielle também falou ondulatória, show de bola. Vamos dizer que a longo prazo o nosso objetivo seja aumentar a hipertrofia, né, como a maioria das pessoas. Só que o que a gente tem que fazer? Ao longo desse caminho a gente tem que quebrar esse objetivo em pequenos, né, em pequenas metas, vamos dizer assim. Então a gente tem o macrociclo, que o objetivo final do macrociclo é aumentar X a massa muscular. E nos microciclos, nos mesociclos, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar estratégias para que a gente consiga atingir aquele resultado no macrociclo. Ou seja, vão ter momentos que a gente vai precisar ter um aumento no ganho de força, fazer o treino voltado para ganho de força, certo? Vão existir momentos que a gente vai precisar focar um pouco mais nos alongamentos, nas mobilidades, não deixando de lado, obviamente, a sinalização da hipertrofia. Vai ter momentos que a gente vai ter que buscar mais treino com tensão mecânicas, outro com acúmulos metabólicos. Então, esse planejamento, a gente deve ter tudo muito bem planejado. Ah, Bruno, mas é difícil a gente planejar a longo prazo, 6 meses a 1 ano, porque às vezes o aluno não fica com a gente, ou às vezes a gente demora lá mó tempão para fazer o planejamento e o aluno acaba desistindo no meio do caminho. Não tem problema. O que você pode fazer que vai te ajudar?
você tem uma noção, né, do objetivo do aluno, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Você vai planejar isso a curto prazo, no mesociclo principalmente, vai quebrando em etapas, para estar atingindo tanto o objetivo que ele quer, como adubar a terra, vamos dizer assim, para que ele consiga chegar no objetivo dele de uma maneira mais rápida. Pô, Bruno, como assim? Vamos lá. Você tem o foco principal, vamos pensar aqui numa mulher, foco principal glúteo, que é hipertrofia de glúteo. O que ela tem que fazer? A gente sabe que ela tem que treinar mais glúteo para evoluir, certo? Beleza? Tudo ok. Só que existem coisas que a gente precisa estar analisando e não simplesmente só aumentar o volume de treino desse glúteo. A gente tem que planejar os alongamentos, fazer as avaliações, né? Então a gente tem que criar uma lista de prioridades para estar chegando e garantindo os resultados. Por onde que a gente começa isso aí? Vamos lá então. Por onde que a gente começa? A gente vai criar uma lista de prioridades. Então, através do que a gente vai criar essa lista de prioridades? Através de uma avaliação, através de uma anamnese, através de um bate-papo com o aluno, né? Então a gente vai começar a criar uma lista de prioridades, de alongamentos, de grupos musculares, de exercícios que a gente deve dar prioridades, de exercícios que a gente tem que excluir, certo? Então a gente vai começar a fazer uma lista de prioridades para a gente garantir que isso vai estar dentro do treinamento, beleza? E ao mesmo tempo a gente tem que entender o seguinte, uma coisa que a gente não pode deixar de lado de maneira alguma, que eu vejo muita gente ainda deixando de lado. Quando o aluno já treina e vai começar um treino com você, vai começar um trabalho com você, a primeira coisa, grava aí, a primeira anotação que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é solicitar o treino antigo do aluno para você fazer o cálculo de volume de treino que ele estava treinando antes. Beleza? Então por quê? Ah, Bruno, vamos dizer que a pessoa vinha treinando, nesse caso o glúteo que a gente está dando exemplo, estava treinando com 20 séries semanais voltado para glúteo. Se ela começa com você e você não faz esse cálculo e acaba fazendo 15 séries para esse grupo muscular ou 30, você percebe que fica uma coisa muito longe uma da outra. Você pode estar evoluindo de uma maneira muito rápida o volume de treino ou até mesmo diminuindo de forma drástica esse volume de treino. Então, grava aí, já anota aí no papel, ó. Pega aí ó, o caderno, anota aí, que é um dos pontos principais. Lista de prioridades e cálculo de volume de treino antigo. Ah, Bruno, é aluno novo, o que eu faço? Você vai avaliar. Ele já treinava sozinho? Não treinava? Nunca treinou na vida? Aí você vai avaliar, certo? Mas sempre com esse pensamento, entender como que ele estava treinando antes, beleza? Depois disso a gente vai para uma avaliação postural, que a gente já fez lives aqui, enfim, a gente não vai entrar em detalhes, a gente vai só entender o caminho que a gente tem que percorrer para montar um treino que garante resultados, ok? Esse é o intuito, não adianta a gente montar treino por montar, né? A gente tem que montar um treino que vai de fato garantir resultados, ok? Então para a gente garantir isso aí, a gente vai fazer uma avaliação postural, que a gente vai detectar desvios posturais, encurtamentos, quais são os focos que a gente tem que dar para ajuste, se a pessoa tem lesão ou não, se a pessoa tem falta de mobilidade, por exemplo, mulheres, mulher, presta atenção aqui, e homens, né, e mulheres que fazem treinos voltados para mulheres. Tem mulher que fica o dia inteiro andando de salto. E esse andar de salto faz com que a gente perca um pouco da mobilidade do tornozelo. Se a gente perde um pouco ou pouco, ou até muito, né, dependendo da pessoa, se a gente perde essa mobilidade de tornozelo, a gente não consegue fazer os movimentos com grandes amplitudes. E se a gente não tem grande amplitude, se a gente não consegue fazer um direcionamento para o grupo muscular, como que vai ficar o desenvolvimento dessa musculatura, do glúteo dessa aluna? Vai ficar uma bosta, certo? Concorda comigo? Sim ou não? Coloca aí o joinha para mim se você concorda comigo. Se a gente tem esse problema, a gente tem que corrigir. Então, se a gente sabe que é uma pessoa que fica o dia inteiro de salto, né, por conta do trabalho ou algo do tipo, e a gente já analisa nessa avaliação postural que ela tem uma mobilidade ruim no tornozelo, isso com certeza vai ser um dos pontos principais para a gente estar colocando na programação do treino. Certo? Alguém falou que tá tudo certo, o pessoal falou que tá entendendo, show de bola. Vai colocando aqui pra mim, tá?
Então, esse é o ponto número 1. Primeira coisa que você tem que fazer é sim fazer uma avaliação postural. Gente, eu vejo muita gente que não faz, e tá tudo bem, né? Cada um faz do jeito que quer, mas para você garantir resultado, você precisa entender como que essa pessoa está chegando para você. O que você vai dar foco nessa pessoa? Você tá entendendo? Como não tem como a gente querer pegar um carro, colocar na estrada, eu sempre dou esse exemplo, pegar um carro, colocar na estrada, se ele não passou por uma revisão ainda. Não tem como a gente querer fazer isso. Certo? Segundo ponto, a anamnese. Por que anamnese? A anamnese, como a maioria de vocês já deve saber, é aquele questionário rápido que a pessoa vai responder. E por que esse questionário rápido? O que deve conter nesse questionário? Deve ter informações basicamente pessoais mesmo. Então, que horas que ela come, quanto tempo ela dorme, se o trabalho dela é muito estressante, quanto tempo ela trabalha, o tempo que ela tem disponível, quantas vezes na semana ela consegue treinar, qual é o tipo de treino que ela gosta, se ela gosta de treinar pesado ou não, se ela não gosta de fazer aqueles períodos onde a gente precisa evoluir bastante na intensidade. Então a gente vai fazer uma anamnese, pegar essa anamnese, juntar com a avaliação postural que a gente acabou de falar, e a gente já vai ter um mapa da pessoa muito foda. Consegue entender como começa a ficar cada vez mais fácil de montar um treino para uma pessoa dessa maneira? Você já sabe o que ela precisa de foco principal, você já sabe o jeito que ela gosta de treinar, vai casar as duas coisas e vai ficar muito simples e muito rápido de estar montando o treino. Certo? Então não deixa isso para depois, não deixa isso para, quando eu tiver mais tempo. Não, isso é prioridade na sua vida. Conseguir fazer ali a questão da avaliação postural e casar isso com a anamnese. Beleza? Tá, Bruno. Beleza, eu entendi, fez sentido isso, eu entendi que eu tenho que fazer avaliação postural, eu entendi que eu tenho que fazer anamnese. Mas o que eu faço com essas informações? Né? Então, porque tem gente ainda que acredita que essas informações não tem muito sentido na hora de estar fazendo a montagem de treino, o planejamento, tá? Tá fazendo sentido até aqui? Estamos todo mundo na mesma página? Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Deixa eu ver. Elimar, Nilton, Gabriel, Letícia, Branca, Felipe, meu querido. Chalde, fala, meu professor, tamo junto. Felipe Jesus, aula demais, tamo junto, meu mano, obrigado. Tá fazendo sentido o que a gente tá falando? Cacá, Calinha. Então a gente tem que ter, casar essas duas informações é o primeiro ponto pra gente garantir o resultado. Tá? Beleza. Tempo disponível de treino. Bruno, isso é importante? Eu preciso treinar meia hora, 1 hora, 40 minutos, 2 horas. Quanto tempo a gente precisa estar treinando? Ó, o que a gente tem que ter mais em mente é o seguinte. O tempo, duração do treino importa, mas não é o ponto principal. Por quê? O ponto principal é o tempo eficiente de treino. Que porra é essa de tempo eficiente de treino? É o tempo que você utiliza para fazer todo o seu treino. E quanto maior a carga de trabalho que você realiza dentro de um tempo de treino, melhor. Como assim? Vamos lá. Exemplo na prática. Você tem lá um volume de treino de 20 séries e você demorou 60 minutos para estar fazendo. Aí, no próximo treino, você tem as mesmas 20 séries, você mantém a intensidade, você mantém tudo, só que ao invés de fazer em 60 minutos, você faz em 45 minutos. Esse tempo eficiente de treino foi muito melhor do que o de 60 minutos. Você manteve a intensidade, manteve o volume de treino, manteve tudo e ainda fez em menor tempo. Entendeu? Então, importa, mas não é o ponto principal. Tá, e o que importa mais? Eu treinar 1, 2 ou 3 vezes na semana? O que você acha aí? Acha melhor treinar 2 vezes na semana pra gente repetir o grupo muscular de novo, pra gente bater nele de novo? O que você prefere? Treinar 1 ou 2 vezes na semana? O mesmo grupo muscular, obviamente. Aquela musculatura que você quer dar foco. Você prefere treinar 2, 3, 1 vez? Como que você prefere treinar? Ou como que você geralmente recomenda para o seu aluno estar treinando? Fala pra mim aqui. Qual que é essa KK? 2 vezes?
Quem mais? 2 vezes. Douglas 2 vezes também. Então, ó, em grande maioria, as pessoas preferem estar treinando 2 vezes o grupo muscular porque pensam o seguinte: se eu estou treinando mais de uma vez o mesmo grupo na semana, eu estou dando mais sinalização de hipertrofia por aí, certo? Errado. Agora que o bicho pega. Por quê? A gente tem que entender o seguinte: por que servem as divisões de treino? Primeiro de tudo, para a gente garantir, obviamente, o volume total de treino do aluno, garantir que a gente não sobrecarregue as articulações, o ligamento, a própria musculatura, e o foco principal, para dar tempo de recuperar a musculatura, certo? Então vamos lá, se a gente for treinar uma vez e fizer 20 séries, e a gente treinar 3 vezes e completar também as 20, 2 vezes e completar de novo as 20 séries, fazer 2 sessões de 10, a sinalização vão ser bem semelhantes. O que influencia diretamente, que daí é outro papo, não tem a ver apenas com a divisão de treino. Tem a ver com a intensidade que é colocada no treino. Então pensa comigo, se você faz um treino com 20 séries, você concorda que no final do treino, da metade para o final, a sua intensidade, ou seja, a carga, vai diminuindo? Você não consegue treinar com o mesmo vigor, com a mesma performance, de estar evoluindo? Agora, quando a gente divide em 2 sessões de 10, você concorda que você consegue manter a sua intensidade no nível mais alto o tempo todo? Então, essa é uma boa estratégia para se você quer dar foco em alguma musculatura e gosta de dividir o treino. Você precisa dividir o treino. Não é obrigatório, como a gente está falando agora, não é o ponto principal, a gente acabou de falar. A literatura toda nos mostra isso. Quando a gente tem o volume de treinos semelhantes, a gente tem resultados semelhantes, independente de quantas vezes você treina na semana. Se você faz o mesmo número de séries, ou melhor, se você faz a mesma carga de trabalho, os resultados são os mesmos. E o que é carga de trabalho? Quantidade de séries, vezes repetições, vezes a carga que você utiliza. Se você tem a mesma carga de trabalho, os resultados são o mesmo. E aí? Entendeu? Então não faz diferença você treinar 1, 2, 3, 4, 5 vezes na semana. Vai fazer diferença exatamente por causa da intensidade. Ok? Beleza. Já sei qual é o tempo que eu tenho para treinar. Já sei o foco que eu tenho que dar porque eu já fiz a avaliação. Eu já sei como que o meu aluno gosta de treinar. E agora, as escolhas dos exercícios. Escolher os exercícios eu acho que é uma coisa que as pessoas deixam um pouco a desejar. Por quê? Você concorda que a ordem dos exercícios influencia diretamente no treino e na sinalização? Sim ou não? Coloca pra mim aqui. Essa eu preciso da resposta de vocês. Você concorda que a ordem pode mudar bastante? Sim ou não? Ou a ordem dos fatores não altera o produto? E aí? Altera ou não altera o produto? Altera, né, Luan? Aí, ó, o Luan falou que sim, Elis falou que sim. Exatamente. E a gente percebe isso de uma maneira muito fácil, né? Entendendo que, ó, Kaká também, entendendo que altera, Jonathan também. Tayara, né, Elis falou que não. Vamos lá. Tayara, vou tentar explicar aqui para ver se fica um pouco claro, mas também altera, mas a gente tem que entender o porquê que altera e como que pode alterar, beleza? E como que a gente pode manipular ali as ordens dos exercícios. Às vezes a academia tá cheia, tá lotada, o aparelho tá ocupado, como que a gente pode fazer para mudar isso aí? Então vamos lá, a ordem dos exercícios se altera pelo seguinte, se a gente, vamos dar um exemplo bem simples aqui, se a gente realizar um agachamento como segundo exercício, a gente vai colocar uma intensidade X. Se a gente faz o agachamento como sexto exercício, a gente não vai conseguir manter a mesma intensidade pelo volume de treino que a gente já fez ao longo do treino, certo? Então se a gente já fez 2, 3, 4, 5 exercícios com o máximo da nossa intensidade,
Obviamente que quanto mais para o final do treino, como a gente acabou de falar, da quantidade das divisões ali, né? Vai ser mais difícil a gente conseguir manter a intensidade. Então a ordem altera nesse sentido, mas, vamos lá, vamos prestar atenção agora. A gente sabe que na prática tudo muda. Ou seja, na prática ali no dia a dia, os aparelhos estão ocupados, tem muita gente, tem um cara que fica 3 dias lá mexendo no celular, sentado no aparelho, não dá vaga para você utilizar o aparelho e também não quer dividir. Então o que você vai fazer? Presta atenção. Vamos dizer que você tenha lá 5 exercícios para estar fazendo, tá? A divisão que seu treinador colocou. A melhor maneira que você pode estar fazendo isso aí, por exemplo, vamos dizer que era para você fazer cadeira extensora, leg, agachamento livre. Você chegou no leg, o leg estava ocupado. Aí depois do agachamento livre, vinha para uma passada, por exemplo, tá? O que você vai fazer? Você acha não, ó, vou fazer uma didática bem simples. A gente tem isolados e multiarticulares, certo? Então na hora que você for substituir o leg, você não vai substituir por um isolado. Substitua por um multiarticular. Faz sentido? Não fica muito mais fácil da gente estar substituindo e orientar o nosso aluno? Pô, quantas vezes você já recebeu informação do seu aluno? Cara, eu tô treinando e aí chegou na hora de fazer o exercício X, tava ocupado, eu não consegui fazer, eu pulei e deixei pro final. E se justo esse exercício era o exercício onde você precisava de maior performance, de progredir mais da intensidade, e você colocou pro final. Entendeu a cagada que acabou de fazer? Então a ordem vai influenciar e as escolhas também vai influenciar. Por quê? Vamos dar outro exemplo. Se você quer dar foco em isquiotibiais, em posterior de coxa, e você coloca sempre o posterior de coxa como os últimos exercícios, ou coloca exercícios onde você não consegue progredir de fato na intensidade, você concorda que sempre vai ficar defasado esse grupo muscular? Você não vai conseguir estar sempre progredindo da melhor maneira possível? Certo? Então, você tem que cuidar disso aí. Ó, lista de prova. Eu já falava isso na Live. A Live é uma academia que eu trabalhava em 2018, 17, lá de Floripa. Então, isso eu já falo, ó, há tempo. Então, preste atenção que isso faz muita diferença, tá? Então, a ordem do exercício muda. O foco no grupo muscular, ou seja, as escolhas dos exercícios tem que ser compatível com a capacidade física e, de fato, com o que você quer. Então, por exemplo, você acha que é muito mais fácil você progredir na carga fazendo um stiff ou uma cadeira flexora? Eu não estou comparando os exercícios, eu estou comparando a progressão de intensidade. Os exercícios são completamente diferentes, distintos. Mas eu estou comparando a progressão de intensidade. Com certeza, cadeira flexora vai ser mais fácil, né? Então isso que você tem que entender. O que você está precisando naquele momento com aquele aluno para aquele exercício em si. Por exemplo, o isquiotibial, fazer um stiff, seria bacana para que você queira já aproveitar para fazer um alongamento nesse cara, caso a pessoa tenha esse grupo muscular encurtado. Lembrando também que não é todo mundo que consegue fazer mantendo as curvaturas fisiológicas da coluna. Mas isso é papo para uma outra live, tá? Então vamos lá. Beleza, então de novo, recapitulando aqui. Eu já sei o que é periodização, como que eu monto uma periodização, que a gente está falando agora, né? Eu já tenho as listas das prioridades, eu já fiz avaliação postural, eu já fiz a anamnese, o tempo que o meu aluno tem disponível, como que eu vou dividir esse tempo da melhor maneira possível para ele ter um tempo eficiente de treino bacana. Eu já sei quantas vezes ele vai estar treinando na semana e quantas vezes ele tem disponível para estar treinando na semana. Eu já escolhi os exercícios, eu já sei como que eu vou dividir. Agora falta o quê? Escolher os intervalos. O que acontece? Escolher o intervalo parece que é uma coisa simples, né? Vou colocar ali 45 segundos, é um tempo bom ali para a pessoa recuperar.
já que ela tem lá 1 hora para estar treinando, 45 minutos, então tá tudo certo, vai dar tempo de ela fazer todos os exercícios. Beleza? É assim que a gente pensa, certo? Errado. Não é assim que a gente tem que pensar. Por quê? De novo, as escolhas dos exercícios, elas precisam ser compatíveis com o objetivo do treino. Então, como que você vai colocar um intervalo de 30 a 45 segundos para uma pessoa que quer, ou melhor, que o treino precisa de ganho de intensidade, de ganho de força, de progressão de carga? Você não vai conseguir. Quanto mais curtos os intervalos, menos você consegue progredir na intensidade. Ah, Bruno, não é bem assim. Eu mostro da prova e eu duvido você fazer e conseguir progredir na intensidade da mesma maneira que você conseguiria descansando mais. Eu duvido, é aposto. Isso é fisiologia. Não tem como você querer mudar isso aí. Isso aí, o nosso corpo é assim, tá? Então a gente vai escolher da seguinte forma. O que a literatura nos traz de acordo com os melhores intervalos hoje para hipertrofia muscular? Eles trazem períodos entre 1 e 3 minutos. Bruno, significa que 45, 30 segundos que todo mundo me falou até hoje é ruim, não serve para nada? Não. Ah, Bruno, significa que 5 minutos, 6 minutos que algumas pessoas fazem não serve para nada? Também não. O que eles mostram é que entre os intervalos, os que tiveram melhor sinalização para hipertrofia, que a pessoa conseguiu, as pessoas conseguiram, o grupo de estudo conseguiu melhores sinalização, foi entre esses dois tempos. Por quê? Porque deu tempo de a pessoa recuperar, deu tempo de manter uma boa intensidade e também causar o acúmulo metabólico quando se faz necessário. Então as escolhas dos intervalos é extremamente importante, ok? Segundo ponto, respeitar a capacidade física. Gente, escolher os exercícios e respeitar a capacidade física, a gente já falou aqui diversas vezes sobre isso. Se você não entendeu até agora, olha, vai lá entra no meu Instagram, rola pra baixo um monte de post que eu falo sobre isso, sobre limite articular, sobre biomecânica de movimento, sobre um monte de coisa. Por quê? A capacidade física a gente vai encontrar lá no começo, como a gente falou, de avaliação postural e uma anamnese. E obviamente os testes que se faz dentro da avaliação postural, tá? Então, quando você entende ali o que está encurtado, o que não está encurtado, o que está inibido, o que não está inibido, o que precisa de foco, o que enfim, precisa de alongamento. Quando você entende isso, como a gente falou antes, você cria um mapa do seu aluno e você entende qual é a capacidade física dele. Tá? Entendeu a capacidade física? Você sabe que ele consegue fazer X exercícios ou vai ter mais dificuldade em realizar alguns exercícios. Então, se ele tem um isquiotibial encurtado, ele vai ter dificuldade de fazer um stiff, por exemplo. Se ele tem problemas de mobilidade no tornozelo, ele vai ter dificuldade em fazer um agachamento. Entendeu? Se ele tem adutor encurtado, provavelmente ele vai ter um valgo dinâmico durante o agachamento ou durante um leg press. Se ele tem problema no tornozelo de pronação do pé, provavelmente vai acontecer o valgo dinâmico de novo. Então, entende como é um efeito cascata? E começa a ficar rápido as suas escolhas dos exercícios de acordo com a capacidade física? Que eu comentei com vocês que a gente ia fazer algo que acelerasse a montagem de treino. Cara, você detectou tudo isso lá na avaliação postural, você já sabe o que tem que fazer e dar prioridade. Não queira reinventar, não queira inventar tudo de novo. Entendeu? Você já sabe o que tem que ser feito e está acabado. Ah, mas o cara gosta de fazer o agachamento, eu vou colocar porque ele gosta. Não! Você não vai colocar em risco a integridade física do cara. De jeito e maneira, não vai fazer isso. Então, respeite sempre a integridade física. Viu que o aluno está fazendo errado? Ajusta.
Começou a fazer errado, ajusta. Ah, Bruno, mas pô, eu vou ser o cara chato de ficar arrumando a postura o tempo todo. Você prefere ser o cara chato que arruma a postura o tempo todo e ser lembrado por isso de querer cuidar da integridade física, ou ser lembrado do cara, igual eu falei lá na live passada, que saiu com o aluno travado da academia? Quem você prefere? Certo? Ok, vamos lá. De novo. Outra coisa que a gente tem que respeitar além disso: cálculo de volume de treino e progressão de volume de treino. Se a gente fosse querer falar de tudo agora, a gente ia demorar 4, 5 horas, que é praticamente o que a gente tem lá de curso a respeito de cálculo de volume de treino e progressão de volume de treino. Mas o que você tem que entender é o seguinte: toda vez que você for criar um novo mesociclo, criar uma nova periodização, você precisa progredir nesse volume de treino. E qual é a única forma que você vai garantir que você progrida no volume de treino? Fazendo o cálculo de volume de treino e anotando. Não é simplesmente batendo o olho, hoje o meu treino vai ser para glúteo, então eu vou fazer, leg, cadeira abdutora, elevação de quadril, afundo, enfim, fiz 5 exercícios com foco em glúteo. Tá, e o resto dos grupos musculares não existe? Você cortou fora? Quadríceps não existe? Nada mais existe durante esses exercícios. E quando o treino for em foco em quadríceps, você vai fazer o quê? Só cadeira extensora? Certo? Então vamos lá. Então você vai fazer esse controle o tempo todo, vai anotar, e aí você vai progredir a cada mesociclo que você for realizando. Beleza? Show! Aí, como é que eu vou fazer isso com a intensidade? Simples também. Toda vez que você vai pedir para o seu aluno, olha, sei lá, se eu fosse chutar de 100% das pessoas, que precisam fazer isso, 10%, 15% fazem. É muito baixo. Só que quem faz, consegue ter uma progressão dos resultados. Por quê? A pessoa tem preguiça de anotar a carga que treina, cara. Não sei o que acontece. É difícil de pegar lá a carga que utilizou, a última série que seja, a série mais pesada, e anotar. Para o próximo treino, você utilizar de novo aquela carga para ter uma progressão. Porque no dia que você for treinar e tiver cansado ou tiver desanimado, você não vai querer pegar aquela carga que você pegava antes. Se você tem anotado, você sabe que você consegue. Entendeu? E aí reclama depois que não consegue ter resultado. Você tem que garantir isso pro seu aluno. Pelo amor de Deus, faça ele anotar carga. Cobre dele. E se ele mesmo assim não quiser, mostre para ele os prejuízos que ele vai ter. Que é só assim que você vai mostrar para ele que ele está sendo responsável pela falta dos resultados. Tá? Divisão de treino. A gente já falou. Quanto mais a gente divide, não necessariamente é melhor. Certo? A gente tem benefícios na questão da intensidade, mas não necessariamente vai ser melhor ou pior. Então, quando a gente tem a carga semelhante lá de trabalho, a gente consegue ter resultados bem semelhantes. Então, não importa se você vai treinar 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes na semana. Importa a carga total de trabalho, ok? E vamos falar agora de técnicas avançadas de treino, tá? Vamos lá. Tá dando para entender aí? Me conta nos comentários. Alguma pergunta até então? Manda aí. Vamos lá. Mande. Vamos falar das técnicas? Ó, Luan falou que sim. Diego falou que sim também. Show de bola. Então tá. Vamos falar das técnicas avançadas de treino. Um dos maiores erros que eu vejo quando eu vou analisar um treino, ou quando eu vejo alguém treinando, é justamente
querer utilizar técnicas ou metodologias, depende como você quer chamar, de uma maneira aleatória. Quantas vezes, seja sincero, quantas vezes você mesmo aí tá lá no treino, tá fazendo o último exercício ou a última série do exercício, chega lá, não fez as séries como deveria fazer, lá com progressão da intensidade, olhou, eu vou fazer aqui um dropzinho pra dar uma pegada um pouquinho maior. Quantas vezes você fez isso? Fala pra mim aqui. Fala pra mim. Eu duvido se você já não fez isso. Eu duvido. Tenho certeza que você já fez isso. Já que, eu tô aqui, podia ter progredido, eu tô sentindo que tá sobrando um pouquinho, eu vou fazer um dropzinho aqui até morrer pra terminar de fadigar a musculatura. Então só que a gente já começou muitas vezes. Só que a gente já tem dois erros. Por quê? Primeiro, você deixou de progredir na intensidade, que é um dos fatores principais, um dos pilares principais para a hipertrofia. Tá? Aí, galera, tudo se entregando. Ó. Muitas. Então, o primeiro ponto é isso aí. Por quê? Você já não progrediu se você fez 4 séries. 4 séries. Sendo 3, você não progrediu. Olha quantas séries você jogou fora. Se você faz 3 séries, 5 exercícios, são 15 séries jogadas no lixo. Que você não deu o seu melhor naquele momento. Então, primeiro ponto é isso. E o segundo ponto é que, se você está fazendo o treino com foco em tensão mecânica, ou seja, com progressão de carga, de carregar um máximo de trabalho, você está fazendo completamente o contrário. Você está aumentando o acúmulo metabólico, ou seja, aquela acidose, aquela sensação de queimação, sabe? Você faz lá quando está fazendo drop, diminuindo o peso e faz mais um drop para sair lá com aquela sensação de inchado, ou aquela sensação, agora eu treinei bem, para trabalhar o psicológico. Então aí pode estar o erro. Então cuide com essas suas escolhas de uma maneira aleatória no meio do treino, que pode prejudicar o seu treino. Da mesma forma que quando o treinador ou você coloca lá, agora eu vou usar um drop set. Vou fazer uns treinos aqui só com drop set. Aí você começa a usar o drop set em todas as séries, em todos os exercícios. Calma, sem sede ao pote. Isso também vai prejudicar. Por que vai prejudicar? Quanto maior a sua fadiga, menos intensidade você coloca ao longo do treino. Maior fadiga do sistema nervoso central. Então você não consegue recuperar direito. Você não consegue manter mais o foco direito no treino. Sua performance cai pra caramba. Ou você nunca se deu conta que quanto mais fadiga, aquela sensação de acidose, mais vontade de acabar o treino logo você tem. Mais vontade de querer largar tudo e ir embora. Né? Vontade de fazer intervalos com 2 horas de intervalo. Certo? Enfim. Então, beleza. Eu acho que deu pra entender, né? E pra finalizar, por qual motivo que a gente vai utilizar as técnicas de treino? Bom, cada técnica de treino, presta atenção aqui, ó. Cada técnica que você for utilizar, drop set, B-set, cluster set, ou metodologias SFT7, SST, GVT, enfim, cada uma delas tem uma essência e uma características principais. Ou seja, um drop set é voltado para aumentar o volume de treino e aumentar o acúmulo metabólico. O cluster set é para você fazer com que você consiga ter uma progressão da intensidade, mantendo o número de repetições boas. O B7 é para você conseguir ter, obviamente, um pouco de acúmulo metabólico, mas conseguir fazer um volume de treino maior em menor tempo. Entendeu? Cada uma tem a sua particularidade. E você deve e precisa respeitar isso, porque são elas que vão te ajudar a chegar no teu objetivo. Lembra disso. O intuito final é o objetivo que a gente falou lá em cima, lá no macrociclo, um planejamento a longo prazo. E se cada microciclo, cada semana você errar um pouquinho, no final, quantos por cento você já errou? Quanto que você poderia ter melhorado e acabou não melhorando? Certo? Então, para a gente entender aqui os pilares.
para a gente abrir aqui as perguntas. Vamos fazendo as perguntas aí que eu já vou respondendo todo mundo. Os pilares, a gente tem que definir as prioridades, quais que são o grupo muscular que a gente quer dar foco, que a gente vai dar foco, quais são os desvios posturais que a gente precisa corrigir de uma maneira rápida para que a pessoa chegue nos objetivos, quais são os alongamentos que a gente vai utilizar para corrigir esses desvios posturais, quais exercícios a gente vai estar utilizando prioritariamente para que a pessoa tenha os melhores resultados, certo? A gente tem que entender o volume de treino, principalmente o volume de treino antigo, para que a gente tenha sempre uma progressão e não uma regressão, ou que a gente não tenha uma progressão excessiva, tá? E também entender a capacidade física do aluno para respeitar os limites articulares, para respeitar o volume de treino, para respeitar a sua integridade física. E aí a gente vai conseguir garantir os resultados e vai fazer com que o aluno tenha mais adesão. É isso que vai garantir a adesão do seu aluno. É isso que vai garantir que você entregue esse resultado e ele chega pro amigo, pra amiga e fala: pô, fala lá com o meu treinador. Pô, consegui resultados absurdos em pouco tempo, cara. O cara é muito bom, dedicado, faz uma avaliação funcional que eu nunca tinha visto na vida. É isso que vai fazer diferença. Se você não fizer isso, qual que você seja sincero, para refletir aí. Para refletir, de verdade. Qual que é a diferença? Se você não começar a fazer isso tudo que a gente comentou hoje, qual que é a diferença de a pessoa treinar com você e ela simplesmente treinar com uma pessoa, com um parceiro de treino na academia? Qual que é a diferença? De ela pegar uma lista de exercícios na internet ou trocar ideia com alguém e a pessoa passar lá alguns exercícios. Qual que é a diferença? Se você não faz uma avaliação, se você não entende a capacidade física dela, qual que é a diferença? Consegue pegar aqui o estalo? Consegue pegar aqui o código do negócio? E quando você começa a entender isso, e na abordagem com o seu aluno, você consegue passar isso para ele, que ele vai ter algo que ele nunca teve, porque para o aluno é complicado, é difícil de entender essa questão do treinamento personalizado, porque justamente muitas pessoas falam que é um treino personalizado, mas de personalizado não tem nada. Se você não faz uma avaliação, você não vai ter nada de personalizado. O jogo começa a virar, entendeu? Você começa a entregar resultados, o aluno começa a ficar feliz com os resultados, entendeu? Então tudo começa a mudar, certo? Então os pilares são esses: definir as prioridades, definir o volume de treino que você precisa para ir colocar lá na divisão da semana, em um tempo disponível que a pessoa tem, enfim. E, obviamente, entender a capacidade física da pessoa para estar conseguindo garantir a integridade física dela o tempo todo. Certo? Perguntas? Mandem aqui. Vamos lá. Júlia, prejudicaria meus resultados se eu comer um pedaço de chocolate durante a semana? Não. Em hipótese alguma vai atrapalhar, a não ser que esse pedaço de chocolate seja um pedaço desse tamanho, esteja fora do seu plano, do seu cálculo calórico, aí vai prejudicar. Mas se ele estiver dentro do seu cálculo calórico, não tem problema não. Não tem problema. A gente tem que parar um pouco de ficar um pouco bitolado. Não é porque o atleta, como o nome já diz, atleta, ele não come chocolate, tem lá a barriga seca, que você precisa deixar de comer. Agora, se você quer ter um físico igual ou parecido, bem parecido com aquele atleta, aí você vai ter que se abdicar de um monte de coisa e não tem jeito. Certo? Mas não tem problema. Outra. Treine com ênfase em posterior. Raquel, treino com ênfase em posterior, como a gente acabou de ver. Priorizar o volume de treino para posterior. Priorizar exercícios para posterior, entender quais exercícios você ou os seus alunos têm a melhor capacidade física para estar realizando. Por quê? Tem gente que vai fazer um stiff e não tem capacidade física de manter as curvaturas fisiológicas. E aí, traz o quadril para baixo, o isquiotibial, ao invés de ficar alongado, fica encurtado, não tem um alongamento máximo, não vai ter sinalização para hipertrofia. Entendeu? Então isso é muito importante.
tá? Lembre-se disso. Capacidade física, o cálculo de volume de treino e os exercícios que você vai escolher para dar ênfase para aquele grupo muscular que você precisa. Outra. Membros superiores, como dividir? Por favor, vamos lá. Gisele. Independente do grupo muscular que você for realizar, você vai ter o mesmo pensamento. Qual que é o foco desse grupo muscular? Por exemplo, vamos pensar em peitoral para mulheres. É um grupo muscular onde você precisa dar foco? É um grupo muscular onde você precisa treinar de forma isolada? Só ele? É um grupo muscular onde você precisa de um grande volume de treino? Porque você precisa hipertrofiar bastante ele? Certo? Então são coisas que você vai colocar na mente, aí no seu planejamento, fazendo na sua anotação, e entender esses pontos, se são necessários ou não. Por exemplo, tem alunas minhas que não treinam peitoral, porque não está na prioridade dela. E outra coisa que é extremamente importante que eu não falei, não é você, treinador, que decide qual é a prioridade do aluno. Quem define qual é a prioridade do aluno é o aluno. É ele que carrega o físico dele, é ele que se olha no espelho, é ele que veste a roupa. Se ele acha que precisa ganhar mais quadríceps, mesmo se a aluna quer ganhar mais quadríceps posterior de coxa, mesmo o glúteo estando reto, ela vai treinar mais aquilo lá. Você vai dar o seu palpite, a sua opinião. Mas você não vai montar o treino com foco em glúteo porque ela quer, porque você acha que ela precisa isso antes de tudo. Tá? Outra, deixa eu ver aqui. Rigidez estrutural do treino. Pensar em estímulo muscular e proposta para a sessão em academia lotada. Ô, Hugo, eu acabei de falar dessa questão da seguinte forma. Quando a academia está lotada, infelizmente não tem como a gente ter a prioridade nos exercícios. Mas existe como a gente selecionar e entender como que a gente pode fazer a mudança das ordens dos exercícios. Então, como a gente falou, ao invés de você trocar o multiarticular por um isolado, troque por outro multiarticular. Se você tem um exercício, por exemplo, uma elevação pélvica, que é para você progredir na intensidade, não seria interessante você deixar ela no final do treino, caso esse seja o foco. Entendeu? Então, a ordem dos exercícios ali é importante estar seguindo, mas é óbvio que vão ter situações na academia, na prática, eu sempre falo, a prática é diferente, e onde você vai precisar tomar decisões. E a melhor decisão é troque multiarticular por multiarticular e isolado por isolado. Entendeu? Ou, por exemplo, era você fazer cadeira flexora, mesa flexora e leg. A mesa flexora está ocupada. Você não vai colocar o leg antes. Substitua a mesa. Entendeu? Para manter no foco do grupo muscular. Porque vai fazer diferença no final. Tá? Então, mantenha isso aí. Outra. Quantas séries e médias de um treino intenso para hipertrofia? Ó, Taya, o que a gente tem sobre a literatura? A gente não tem um número máximo de sinalização. Ainda a gente não conseguiu, a literatura não conseguiu determinar o número máximo para hipertrofia. Tem estudos de 30, 35, 45 séries que mostram ainda que quanto maior o volume, maior a resposta. Então a hipertrofia é dose de resposta. Lógico que depende de vários outros fatores. A hipertrofia é multifatorial, né? Então depende de dieta, de sono, de estresse, hormônio, enfim, depende de um monte de coisa. Só que é dose de resposta. Então quanto mais a gente treina, mais a gente vai evoluir. Mas o que a gente tem que tomar em mente é o seguinte, 2 pontos principais. O primeiro, para alunos iniciantes, ou seja, pessoas que nunca treinaram, a gente tem uma média aí que a literatura nos traz de 7 a 10 séries por grupo muscular. Isso significa que se a gente treinar costas 2 vezes na semana,
fazendo 2 exercícios com 4 séries, a gente já passou, já superou o volume inicial. Vou repetir, de 7 a 10 séries. Se a gente faz 2 treinos de quadríceps com 2 exercícios cada sessão, com 4 séries, a gente já supera, porque vão dar 16 séries semanais. Entende como a gente começa a se perder muito fácil nessa questão de volume de treino? Aí um cara que é iniciante, que era para estar fazendo lá 7, 10 séries pro grupo muscular, tá fazendo 16 já. E quando ele for avançado, ele vai estar fazendo quanto? 40? Vai precisar de quanto tempo de treino para estar fazendo? Né? Então, o início é isso, de 7 a 10 séries. Isso a literatura nos prova, tem meta-análise, enfim, tem um monte de coisa em cima disso. E agora, o limite máximo não existe. Você tem que ir progredindo de forma gradativa, não simplesmente sair de 10 para 20. Vai de 10 para 12, 12 para 15, 15 para 17, 17 para 18, 18 para 20, enfim. E vai progredindo. Porque lembra, quando você aumenta uma série, você aumenta o número de repetições e a intensidade utilizada em cima de cada repetição, em cima de cada série. Então a carga de trabalho final fica muito alta. Entendeu? Aumentando pouca coisa. Então é muito importante essa questão da quantidade de séries. Que muita gente se perde por não fazer esse cálculo. Simplesmente por não querer fazer o cálculo de volume de treino. Então é muito interessante. Faz esse cálculo que você não vai se perder. Beleza? Ficou claro, Tayara, desculpa. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Quantos dias de descanso? Keliane, depende da resposta do seu físico. É legal dar tempo de descanso, principalmente para a gente não bater em cima daquela musculatura que, em teoria, está se recuperando. Mas você pode treinar o mesmo músculo todo dia. Por exemplo, você pode fazer todo dia quadríceps com volume baixo todo dia. Entendeu? Você pode fazer isso, não tem problema. Só que não é o mais recomendado justamente por causa do estímulo que a gente tem que dar em cada sessão de treino. Entendeu? Então, pô, Bruno, eu tô com muita dor depois do treino porque foi um treino muito intenso, era um treino que eu não estava acostumado a fazer. Eu vou treinar nesse dia que eu tô morrendo de dor? Não, dá um intervalo um pouquinho mais. E que você tem que ficar atenta é o quê? Se essa dor está muito acentuada, você tem que ver se esse volume de treino que você fez não é algo que está passando do ponto, porque isso é uma boa sinalização para você entender se você passou do ponto do seu treino ou não. Se você está com uma dor absurda, quer ver quando acontece uma dor absurda, quando a pessoa volta de férias e quer treinar igual estava treinando antes. O cara fica uma semana sem andar. É verdade ou é mentira? Coloca aqui para mim. O cara fica uma semana sem andar direito. E aí acaba se azarando. Se ele fosse progredindo devagarinho o volume, a intensidade, não ia acontecer isso. E não significa, sentir dor no dia quer dizer que o treino foi bom? Não. Esquece isso, tá? Outra pergunta, vamos lá. Tem alguma explicação para quem não sente dor pós-treino ou tardia? Simplesmente é parte fisiológica da pessoa. Ou, como a gente acabou de falar, não foi um treino onde teve que haver adaptações das fibras musculares de uma forma muito significativa. O que é a dor muscular tardia? É porque acontece ali, vamos lá, a grosso modo. A dor muscular tardia é um dos pilares para a hipertrofia, mas até hoje a gente não viu nada que mostre que seja um dos pontos principais para a hipertrofia, tá? Então ela acontece por quê? Quando a gente faz um treino ou alguma atividade que a gente geralmente não faz, não é acostumado, aí existem aquelas adaptações necessárias, ou com uma intensidade que a gente também não estava necessário, não estava acostumado. Então vamos dar um exemplo clássico aqui. Você ficou cortando a grama da sua casa durante um sábado inteiro lá. No outro dia você vai estar arrebentado. Verdade ou mentira? Vai estar arrebentado. Só que isso não significa que você teve hipertrofia. Entendeu?
Nunca senti dor. Então, você tem que dar... O não sentir dor não significa que é ruim. Você tem que ver só se esse não sentir dor tá de acordo, porque o seu treino não tá evoluindo nunca, que pode ser um dos motivos que o seu treino não tá evoluindo em termos de volume de treino, em termos de carga total de trabalho, ou simplesmente porque o seu físico, a parte fisiológica, existe um monte de coisa que a gente tem que estar entendendo, tá? Não esteja respondendo nesse sentido, mas aí é uma análise muito mais profunda. Mas foque no básico aqui, ó. Perceba como que está o seu volume de treino e a sua progressão desse volume e da intensidade nas últimas semanas, nos últimos meses. Certo? Esse é o caminho principal para estar entendendo. Vamos lá, mais perguntas. Manda aí. Aeróbico depois do treino prejudica na hipertrofia? Não, jamais, esquece isso. Prejudica porra nenhuma. Aí é mito que um monte de gente inventa para justificar a sua tese que, enfim, é a mesma coisa que HIIT emagrece mais que fazer cardio. Porra nenhuma. Por que vai emagrecer mais? Claro que não. O que vai emagrecer é você ter déficit calórico. Ponto final. Se você faz o HIIT e sai comendo um monte de pizza, não vai emagrecer. Ponto final. Beleza? Mais perguntas? Mandem mais perguntas aí. Daisy, treinar em jejum para hipertrofia. Daisy, eu não recomendo. A não ser que você treine 5, 6 da manhã, não consegue comer. Mas no seu dia anterior, você precisa estar tendo um bom aporte de nutrientes para conseguir manter esse treino. Tá? Não é algo que vai ser o papel principal, desde que você consiga manipular essa variável. Agora, você dormiu, ficou 8 horas sem dormir, fez jejum até meio-dia e foi treinar em seguida. Aí com certeza você não vai ter um rendimento que você poderia ter alimentado. Tá? Tem mais perguntas que eu não vi aqui? Gilva, posso fazer glúteos junto com o posterior? Pode fazer sim, sem problema nenhum. Aliás, é uma das divisões mais frequentes que a gente vê por aí. Quantas vezes por semana eu preciso treinar? Sandro, a gente falou isso agora há pouco. Em teoria, não importa, desde que você consiga manter a carga de trabalho total semanal. Então, se você treinar 1, 2 ou 3 vezes, não importa, desde que você cumpra com aquele volume de treino. Beleza? Aí, desde, acabei de responder. Se você treina às 6, no dia anterior, à noite, faça uma refeição boa. Não invente de ficar tirando carboidrato desde o meio-dia para emagrecer. Não esqueça isso. Não é o carboidrato que engorda. Lembra disso? É a quantidade dele que vai engordar. Quantidade das besteiras que a gente vai engordar. Quantidade do que a gente consome no final de semana que vai fazer a gente engordar ou não. Beleza? Lu Grando, whey e creatina ajudam na hipertrofia? Lu, o whey é uma fonte proteica. Então, é um suplemento, ele vai te dar mais aporte proteico, que é uma dos nutrientes principais da hipertrofia. Claro, mas não vai ser porque você está tomando whey que você vai hipertrofiar se não tiver a sinalização lá do treino, entendeu? Então, você precisa ter a sinalização e tá suplementando. A creatina é um suplemento que ajuda bastante no ganho de força. Então, ele vai ter influência direta na questão da hipertrofia por conta que você vai conseguir aumentar a sua performance do treino. Entendeu? Então, de forma isolada, então, vamos dar um exemplo. Se você toma whey e creatina e não tem bom estímulo de treino, não vai mudar nada você tomar esses suplementos. Entendeu? Agora, se você faz um puta de um treino bacana, tem todo esse controle que a gente falou hoje, e ainda consegue tomar esse suplemento, show de bola. Tá? O que mais? Treinar glúteo isolado é melhor para hipertrofia? Não necessariamente. O que vai importar é o volume de treino total que você está colocando, tá? Se você treina isolado ou em conjunto com o outro, não importa. O que importa é fazer esse cálculo bem feito e progredir, beleza? Qual whey nacional isolado que você indicaria? Desde qualquer um que tenha uma boa como é que se fala? Um bom respaldo aí. Procure aí as marcas fortes do mercado, compra qualquer uma delas que vai ser sucesso. Bicético, membro superior e membro inferior de uso, indicaria? Irmão, Franco,
não é que eu indicaria, depende do aluno, depende de por quê. Tem gente que faz isso para aumentar a intensidade do treino. Lembrando, intensidade não é aumentar, diminuir o intervalo entre as séries, não é aumentar quanto tempo a pessoa fica treinando, não. Aumentar a intensidade significa que você está aumentando a carga que está sendo utilizada. E trabalhando um bisete entre superiores e inferiores, você não vai estar fazendo isso. Então depende do intuito que você quer estar trabalhando esse bisete, entendeu? Sandro, é interessante treinar num grupo muscular por dia com 5 ou 6 séries? De novo, Sandro, é interessante desde que o seu físico, a sua capacidade física seja compatível com isso. Porque se você der um estímulo de treino uma vez na semana, que não seja o suficiente para ter hipertrofia, você vai treinar ele só daqui a uma semana de novo. Entendeu? E se você não consegue garantir a sinalização que você precisa nessa sessão aqui, você só vai conseguir fazer depois de uma semana. Ou seja, em um mês, você vai treinar esse grupo muscular 4 vezes. Então essas 4 vezes que você for treinar, você tem que arrebentar, dar o máximo de tudo, entendeu? Dentro da sua capacidade física, obviamente. Tá? Então depende muito por causa disso. Não tem como eu afirmar aqui se é interessante ou não. É interessante? Agora tem que ver se é suficiente estar fazendo isso para você ou para o aluno ou não. Ou se não é muito, ou se é pouco. Por exemplo, aluno iniciantes, treinar um músculo por dia é péssimo. Porque ele não consegue dar sinalização direito, o volume não vai ser suficiente, ele não ganha capacidade física, ele não ganha consciência corporal. Entendeu? Então já não seria interessante para um aluno iniciante. Mais perguntas? Mais perguntas? Algo mais? Algo mais? Pra gente finalizar. Como é que foi a live? Coloca aqui pra mim. O que acharam? Show? Legal? Foi top? Tudo respondido? Coloca pra mim aí. Show de bola? Ótimo, fico extremamente feliz. Galera, o intuito dessa live aqui, por mais que agora já baixou bastante gente, é conseguir trazer o máximo possível de informação, cara. Não faz sentido eu ter informação aqui e não tá passando para vocês. Não faz sentido nenhum. Então tudo que eu faço lá, dos posts e tá aqui, é pra gente ter essa interação, vocês me perguntarem, eu responderem, eu aprender com vocês, com as dúvidas de vocês, pra estar conseguindo gerar conteúdo pra vocês, pra conseguir melhorar na performance do treino, tá? Então eu agradeço de coração todas as perguntas, aqui eu falando, pô, muito bom, parabéns, foi ótimo, você é fera. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade, porque é difícil estar desse lado aqui, criar conteúdo, sem ter o feedback das pessoas. Às vezes a gente tá passando no Instagram ali, a gente vê uma publicação, a gente acha legal, mas a gente deixa de comentar, ou a gente deixa de curtir, a gente sabe, né, no nosso dia a dia a gente tá passando ali o feed, a gente acaba não dando essa atenção, mas para nós, que somos criadores de conteúdo, é extremamente importante esse feedback de vocês. Então eu agradeço demais, demais mesmo, de coração, de ter ficado aqui. Foi 1 hora de live praticamente. E enfim, tô aqui sempre que precisar. Vamos segunda-feira fazer mais uma grande live. A gente vai definir qual que vai ser o tema. E eu só vou fazer o último pedido para vocês. Então aqui que restaram essas últimas 10, 12 pessoas que estão aqui, só que tá subindo e descendo aqui, fazer um último pedido, por favor. Primeiro, eu vou postar uma foto, que é essa cara bonita aqui de cansado, já são 10 para as 10. Vocês acredito que estejam cansados também. Queria que você colocasse lá qualquer comentário a respeito da live. Se ela foi boa, o que você conseguiu pegar nessa live que você vai levar para o seu treinamento, para o seu dia a dia, enfim, qualquer coisa a respeito disso aí. Agradeço todos esses corações que vocês estão colocando aqui para mim também. De verdade, é muito importante esse feedback de vocês. Eu vou postar uma foto lá agora. Por favor, se vocês puderem, curta lá, compartilha com um amigo, ou, enfim, comenta, marque alguém ali, que é muito importante esse feedback de vocês. Combinado? Tamo juntão, conto com vocês.
Vou contar com vocês, hein? Combinado? Galera, muito obrigado. Tamo junto. Ótima semana. Vamos arrebentar nessa semana. Tem muito conteúdo vindo por aí. Tô tentando preparar cada vez conteúdos que agreguem mais valor e não simplesmente conteúdo para estar enchendo o feed de vocês aí, não. São conteúdos que têm relevância direto na prática. Diferente de um monte de gente que posta aí só pra dizer que tá postando. Combinado? Tamo junto. Vamos pra cima. Ótima semana. Vamos quebrar tudo. Qualquer coisa, a caixinha de pergunta tá sempre aberta. Ou me chama lá no direct que eu tô sempre aberto pra debater. Combinado? Tamo junto, galera. Muitíssimo obrigado. E eu fui!